amiga internauta, estou de volta com mais um vídeo aqui no canal Ufologia e Mistérios. Hoje falando sobre os mistérios da Antártica. Será que realmente a Antártica, esse continente gelado, pode esconder resquícios de vida extraterrestres? Ou até mesmo civilizações que vieram aí de outros mundos e poderiam estar se escondendo e vivendo ali no planeta, ali dentro das camadas de gelo, acompanhando aí nossa evolução e sei lá qual mais o propósito desses seres aí. Então, aproveite, já se inscreva, estaremos falando aqui um pouco a respeito disso. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e fique por dentro sempre que estrear um vídeo novo no canal. Eu sou o ufólogo Renato Mota, palestrante, médium, e aqui nós falamos de ufologia científica, ufologia espiritualista, os mistérios do universo, os mistérios da humanidade e os conhecimentos da transição planetária. Então vamos falar um pouco disso. Lembrando também antes que na descrição desse vídeo você tem como saber como fazer o módulo 1 do curso de ufologia totalmente gratuito. Isso mesmo, totalmente gratuito o módulo 1 do curso de ufologia. Aí você consegue baixar a apostila em PDF e assistir às aulas. Olha que legal, então aproveite, tá bom? Também pode participar através do Superchat, Super Stickers, fazer a sua colaboração no canal, através também do PicPay, tudo está na descrição. Então vamos falar um pouco. Em 2018, sabe? Em 2018, no portal R7, foi publicado fotos de estranhas estruturas que eram emergidas nos gelos, né, da Antártica. E essas estruturas ocupavam aí cerca de 2.000 metros de diâmetro. Olha para vocês verem o tamanho dessas estruturas que foram reveladas aí, fotos que foram publicadas aí nos portais. E também, além desse tamanho gigantesco, essas estruturas, tinham a presença em algumas delas de luzes vermelhas nas extremidades. Alguns possuem essas luzes. E também, além disso, possuem entradas subterrâneas ou até mesmo túneis, de repente, né, que entravam para dentro aí do gelo. E aí ficaria uma pergunta, né, a respeito disso. Seria essas estruturas resquícios de uma civilização antiga ou de uma civilização extraterrestre, de repente, que estiveram por aqui e abandonaram tudo isso daí por algum motivo e foram embora? Pode ir deixando nos comentários aí a sua opinião enquanto nós vamos conversando a respeito desse tema, sobre a possibilidade de seres extraterrestres estarem aí usando o gelo da Antártida, né, para estarem se escondendo, usando até mesmo como uma camuflagem e poderem estar vigiando, né, os seres humanos, ou mesmo através aí do gelo, estruturas de restos de civilizações que já estiveram, civilizações com alto poder tecnológico que podem já ter vivido aqui. E aí fica a questão, seriam humanos? Ou seria uma civilização extraterrestre que se instalou por aqui por um tempo? E assim, ó, acredita-se que a Antártida, por exemplo, se congelou há pelo menos 23 milhões de anos atrás. Então, se a Antártida, estima-se que ela tenha se congelado totalmente há cerca de 23 milhões de anos atrás, então ainda não havia aparecido também a presença do Homo sapiens, né, que deu origem aí à raça humana. O que descarta a hipótese, pois também os humanos desenvolveram também milhões de anos depois. Então, não poderia ser esses resquícios de tecnologia, de estruturas, de civilização, não poderiam, então, nós darmos esse crédito aos humanos, porque os humanos também não existiam nessa época. Pelo menos, de acordo com os estudos que temos aí a respeito de todo esse assunto que nós estudamos, né? Vou falar uns dados muito interessantes para vocês verem, ó, sobre a Antártida. A Antártica ela tem, em média, 2,3 metros de altura sobre o nível do mar. A temperatura mais baixa na história que já foi registrada lá foi de menos 89,4 graus negativos. E os ventos giram em torno de 304 km por hora, os mais altos já registrados também aí no continente. Então, seria um lugar muito inóspito para que nós humanos pudéssemos viver. Por isso que ainda hoje, né, a Antártica é um continente
quase praticamente ainda inexplorado. Praticamente inexplorado. Há pouco mais de um século que o ser humano começou ali, descobriu o continente da Antártica e vem fazendo aí as suas pesquisas, as suas migrações, não migrações, mas as suas pesquisas, né, tentando explorar isso, as suas explorações no continente, que é muito difícil, conforme os dados que eu tenho passado para vocês aí. E olha, em 90% de todo o gelo, olha isso, de 90% de todo o gelo que existe no planeta Terra encontra-se na Antártica. Seria como se cada ser humano, de acordo com o pesquisador Lippe, cada ser humano da Terra tivesse um cubo do tamanho de uma montanha, do tamanho de uma pirâmide, cada ser humano tivesse um cubo desse de gelo. E mesmo assim seria o gelo que toda a Antártida comporta. Olha a quantidade, porque é muito alto também, são quilômetros também de gelo. E tem alguns mistérios envolvendo também aí o continente antártico, relacionado aí a OVNIs, descoberta de ruínas, buracos, entradas parcialmente cobertas pela neve, que se abrem nas rochas e levam até mesmo ao subsolo. Isso foram descobertas e você pode pesquisar até mesmo no Google Earth. Você consegue ver essas entradas, qualquer pessoa com acesso hoje à internet, pesquisar, consegue ver essas entradas. Estima-se que uma dessas entradas tenha em torno de 90 metros por 30 metros de altura. Olha o tamanho, então, dessas entradas que estão ali pelo gelo. Enquanto outra parece estar coberta por algo assim que lembra uma cúpula metálica. Ou seja, aumenta mais ainda as suspeitas de que, lógico, que seria algo construído totalmente artificialmente, né? Então seria realmente algo artificial? Poderia ser sim, por que não, né? E olha, a Antártica seria a nossa última fronteira, né, aqui na Terra. E também o fundo do mar, né, que também não sabemos quase nada. Sabemos mais sobre planetas, estrelas, do que o próprio fundo dos nossos oceanos. Então quantos mistérios também podem estar escondidos no fundo do oceano, que eu também estarei fazendo vídeo para falar para vocês a respeito. Mas assim, ó, desde o começo do século XIX, foram escritos muitos livros até sobre os temas, aí sobre o continente gelado, né? Edgar Allan Poe iniciou o tema com o seu romance As Aventuras Extraordinárias de Gordon Pym. Foi o primeiro livro, né? Depois veio aí o sensacional Jules Verne com a obra A Esfinge dos Gelos. Esse eu não li ainda, deve ser muito interessante, esse eu não li. Vou até, depois que eu pesquisei estudando sobre o tema, vou procurar esse livro para mim ver se eu consigo localizar. E até filmes, né? Como um filme também, O Enigma do Outro Mundo, que foi dirigido por John Carpenter. Então, o continente da Antártica sempre mexeu muito com a nossa mente, né? Muito. O continente antártico, como eu falei para vocês, é um continente gelado, totalmente ainda inexplorado pela humanidade. Então imagine, né? Vamos supor que civilizações extraterrestres estiveram aqui mesmo, se instalaram por um bom tempo aqui no início aí, há milhões de anos atrás aqui na Terra, conseguiram aí, enfim, por N motivos, resgatar recursos, o que eles quiseram fazer, pesquisas, e toda aquelas construções, artefatos, deixaram abandonado aqui, e o gelo veio e estão lá enterrados há milhões de anos. Poderia ter tecnologia extraterrestre escondida lá já há milhões de anos? Eu acredito que sim, viu? Existem muitos depoimentos de pilotos da Força Aérea, pesquisadores que têm sobrevoado a Antártica, que têm visto coisas muito impressionantes, inclusive OVNIs. Tem um documentário russo, que ele é de 2006, você consegue localizar ele com legenda em inglês. Ele fala, olha para vocês verem, eles falam sobre a Antártica, acontecimentos que aconteceram fatos que aconteceram entre 1946 e 1947. Foi comandado pelo famoso explorador Richard Byrd, mas foi encerrado após 8 semanas. Mas essa exploração
deveria durar em torno de 6 meses. Mas devido, conforme ele mesmo relatou, a muitos fatores, a muitas fatalidades, acabou sendo encerrada. Em uma coletiva de imprensa que ele deu no Chile, o pesquisador Richard Byrd revelou que se deparou, ouçam isso, com um inimigo que podia voar de um polo a outro com velocidades realmente incríveis. E tem um documentário no History Channel que mostra uma foto que ficou muito famosa também, que consegue afirmar isso, embasar isso que o pesquisador Richard Byrd revela, de objetos que sobrevoavam de um polo a outro em velocidades incríveis. E tem uma foto que ficou muito famosa que mostra a Terra e sabe quando esses rastros de aviões que nós vemos no céu, principalmente aí dos projeto HARP, os aviãozinhos da HARP, tem um rastro que marca exatamente de um polo a outro. E os pesquisadores, né, que pesquisam isso daí, falam assim, pesquisadores que entendem muito assim da parte de aeronáutica, relatam que para que esse rastro, que dura poucos minutos, não se dissipasse, o objeto estaria a milhares e milhares de quilômetros por hora, quase em torno de 30 mil quilômetros por hora. E o objeto atravessou de polo a polo, dando tempo, do polo norte ao polo sul, dando tempo do rastro ficar totalmente inteiro, de ser fotografado por satélites e ainda ficar por minutos ali. E até pessoas do solo de vários países acabaram também tirando foto desse rastro. Realmente, isso aí para mim é algo que embasa muito mesmo, comprova isso de que o pesquisador aí, o Richard Byrd, falou a respeito desses objetos que iam de polo a polo em velocidades incríveis. Ele só vem a isso mesmo, vem a confirmar realmente o que esse explorador falou. Um explorador muito famoso, até por sinal. Outro também, a pedido de Stalin, em 1947, espiões soviéticos infiltrados aí nos Estados Unidos, eles revelaram que o objetivo, né, dessa missão, de uma missão que eles foram fazer, era o quê? Era de destruir bases nazistas que estavam escondidas ali. Está dando um reflexo aqui. Aí, acho que agora estabilizou. Aí, parou. A missão dos Estados Unidos era o quê? Era de destruir bases nazistas que estavam ali abandonadas ali na Antártica. Então esse era o objetivo da missão. E o que aconteceu? Durante esse trajeto, para que conseguisse cumprir essa missão, marinheiros se depararam com OVNIs que acabaram destruindo navios e uma quantidade significativa de aviões. Isso tudo também documentado. Então, olha quanta coisa, quantos fatos misteriosos aí envolvendo os casos aí do continente da Antártica, Polo Norte, Polo Sul. Olha quanta coisa impressionante relacionada a isso. Quantos relatos ainda que não vem a público, né? Que militares, pesquisadores, cientistas que fazem pesquisas lá acabam vendo. Tem um depoimento que eu vi num documentário do History Channel que mostra que cientistas foram fazer uma missão e acabaram sumindo. E dias depois, sem sinal nenhum desses cientistas, em torno de 9 cientistas, conseguiram do nada localizar de novo esses cientistas. E eles, tão apavorados, quando o avião desceu, eles simplesmente entraram dentro do avião militar, não falaram uma palavra, com cara totalmente assustados, não falaram uma palavra relacionada ao que viram, ao que aconteceu e ao que presenciaram. Aí, alguns amigos próximos desses cientistas chegaram a relatar que eles, em conversas informais, acabaram relatando que eles foram abduzidos por OVNIs. Agora, se são extraterrestres, é difícil afirmar, mas que OVNIs teriam abduzidos esses cientistas, causando um trauma tão grande que eles nunca mais foram fazer pesquisas
lá na Antártica. Então, olha para vocês verem quantos casos, isso alguns que eu citei para vocês, essa que foi publicada no portal R7 em 2008, desses pesquisadores que foram fazer essas pesquisas e acabaram se deparando com OVNIs, como Richard Byrd, relatando que avistou objetos que voavam a velocidades incríveis de polo a polo. Esse aí que Stalin pediu uma investigação e espiões soviéticos infiltrados revelaram também isso, de ataque a marinheiros e a destruição de navios e aviões por objetos voadores com tecnologias super avançadas. Tem um colega meu, ufólogo, que faz tempo que eu não consigo localizar ele fala isso. Ele faz uma pesquisa muito grande em cima disso. Ele, na opinião dele, ele bate, assim, afirma que os mapas são manipulados relacionado à Antártica. Por quê? Porque, na verdade, eles sabem, um grupo restrito de pessoas, né, de alta patente, militares, governos, sabem que na Antártica tem civilizações extraterrestres e civilizações muito avançadas que estão instaladas lá. E muitos desses governos teriam até acordos com esses seres. Por isso que a Antártica não é falado quase nada sobre o que é feito de pesquisas, sobre o que é feito de investigações no continente. Por quê? Porque eles sabem o que se encontra ali. Sabem que ali tem uma tecnologia muito mais avançada e sabem que se isso for revelado ao mundo, mudará toda a história da humanidade, esse conhecimento, todo esse conhecimento. Porque estariam afirmando que vida extraterrestre existe, que ainda nos acompanham instalados aqui no planeta Terra e mais, ainda trabalham em cooperação com seres humanos. Então olha quanta coisa estaria envolvido em jogo nisso daí. Então, o que nós devemos parar para pensar? Que no continente gelado, aí com camadas de quilômetros de gelo, você que está assistindo, você acha que realmente pode existir uma civilização escondida ali sobre o gelo da Antártica? Seriam extraterrestres? Seria uma civilização humana que foi muito evoluída? Eles estariam vivendo aí nos subsolos, abaixo das camadas de gelo, como comprovam, né, fotos tiradas de satélites desses túneis que entram dentro do gelo. Tem um depoimento também de militares que ele relata que eles encontraram uma estrutura muito grande, em formato meio hexagonal, cravada no gelo e uma parte meio para fora. E eles entraram dentro dessa estrutura, viram imagens em hologramas em todas as paredes, tom meio de verde, e dentro dessa estrutura eles não encontraram seres, mas viram que ali tudo estava funcionando. E também a temperatura dentro do local não era aquela temperatura gelada do lado de fora. Era uma temperatura ambiente, como se fosse ar-condicionado, sabe? Temperatura ali em torno de 21 graus, 22 graus. Então, ou seja, e eles foram pedidos para que não revelassem nada do que viram, por mais chocante que foram para eles. E eles afirmam, não identificam, né, eles falando assim a imagem, mas eles afirmam: trabalhei em missões na Antártica, vi estruturas que eu tenho certeza que não foi construída por humanos, que foi algo que ou está ali, que ainda está em uso, até porque estavam tudo funcionando, ou é algo que foi abandonado por alguma civilização extraterrestre que já esteve por aqui. Mas ele acredita que ainda possam estar aqui porque ainda tem avistamentos de objetos. Já teve casos de cientistas estarem voando em aviões e eles verem OVNIs passando assim, em formação, simplesmente passando por perto deles. E os militares dentro dos aviões falando: não relatem nada sobre isso que vocês viram, porque podem trazer problema para vocês. E tudo que vocês virem relacionado a discos voadores, vocês não revelem para ninguém, porque pode ter consequências para vocês. Então imagine, né, se dentro de pesquisas de militares relacionadas a fenômeno OVNI, vida extraterrestre, como Operação Prato, Caso Varginha, Noite Oficial dos OVNIs e muitas outras que são pesquisadas não só no Brasil, mas no mundo todo,
se nós temos essa política de acobertamento, os militares escondem o que é descoberto. Agora imaginem lugares bem remotos como a Antártica, que está lá escondida, não é qualquer um que pode ir lá, não é algo fácil, né? E também como teremos acesso a tudo isso. E se tivermos acesso, tem lugares que eles não são permitidos explorar. Muitos dos lugares da Antártida não são proibidos, não são permitidos se explorar. Por quê? Por que não é permitido? O que estão escondendo de nós humanos a respeito aí do continente gelado? Olha, fica aí para me saber a opinião de você que está aí assistindo aí agora. Já deixa o seu joinha, deixa o seu like, se inscreva se você não é inscrito, clica aí no botão inscrever-se e também se é inscrito, clica aí do lado, ó, seja membro por apenas R$ 1,99 e tenha conteúdo exclusivo aqui no canal Ufologia e Mistérios e vamos levar cada vez mais conhecimento. Notícia, informação relacionada aos mistérios da humanidade, os mistérios do universo, conhecimentos da transição planetária, ufologia científica, ufologia e espiritualidade e muito mais, tá bom? Muito obrigado mesmo, gratidão. Seja bem-vindo, bem-vinda sempre aqui ao canal Ufologia e Mistérios e deixe a sua opinião nos comentários. Se não quiser responder a respeito aí do questionamento, deixe pelo menos a cidade, o estado de onde você está falando para me saber onde o sinal está chegando, tá bom? Mas se puder, deixa lá. Para você que está assistindo, existe civilização escondida aí embaixo do gelo aí da Antártica? Vocês acham que com esse degelo pode ser muita coisa revelada? No curso de ufologia, por exemplo, eu mostro pirâmides que estão ficando à mostra conforme o gelo da Antártica está se desfazendo. Aos poucos está mesmo tendo o degelo do continente. E já começou a aparecer coisas estranhas, como essa publicada no portal R7, essas estruturas, né? Estruturas que começam a emergir do gelo, as formações que eles falavam que eram montanha, mas dá para ver claramente que não são montanhas, são construções artificiais, piramidais, como já existe em inúmeros lugares do mundo e vem a se confirmar que na Antártica também tem. Então, olha quanta coisa pode estar escondida aí que não sabemos. Então, eu quero que você deixe nos comentários. Muito obrigado mais uma vez. Amanhã, quinta-feira, estarei ao vivo aqui no canal Ufologia e Mistérios com mais uma live e mais um tema muito especial. E no dia 29 de abril, estarei aqui mais uma vez com Paulo Shoa, o filho do general Alfredo Moacir Shoa, estará falando de cura por extraterrestres. É imperdível, não perca, tá bom? Muito obrigado mesmo, gratidão, e como dizia Buzz Lightyear, ao infinito e além.